Fala pessoal, beleza? Professor Flávio Barcelos aqui em mais uma aula semanal do nosso projeto de aulas gratuitas aqui no YouTube, sempre sobre energia solar. Esse é um projeto oferecido pela minha empresa Cursol Energia Solar, opa aqui, Cursol Energia Solar, e a gente está na aula número 64, né? Estamos há 64 semanas no ar. E se você chegou aqui agora, não sabe que teve todo um histórico aí de mais de ano de aulas gratuitas toda semana, se inscreve aí no canal para não perder nenhum conteúdo, para receber as notificações e para ficar sempre conectado com a gente. Aproveita e segue a gente lá também no Instagram, né? É Cursol Energia Solar. Cursol Energia Solar, você vai chegar lá no nosso perfil e segue a gente lá que você vai ficar por dentro de tudo que está rolando, beleza? Então vamos lá. Hoje eu vou falar, na verdade eu vou colocar para vocês aqui uma aula que eu tenho preparada já dentro do meu curso pago, né, do meu curso fechado, que é uma aula sobre sistemas off-grid, os sistemas isolados, sistemas que não são conectados à rede. Então, é uma aula, né, iniciante para quem está entrando no mercado agora, entrando nesse mundo, para se familiarizar com esses termos e é importante, né, para poder pegar tração e embalar e entrar nesse mundo da energia solar, beleza? Vamos lá, então acompanha aí essa aula que eu separei para vocês aí hoje. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre os sistemas fotovoltaicos isolados, ou também chamados de sistemas autônomos, sistemas off-grid. Nas aulas anteriores, né, nas últimas aulas, a gente vem falando de conceitos e base teórica fundamental para a gente avançar no nosso curso. Isso é um investimento de tempo, de esforço e de conhecimento que vai te trazer bastante frutos na hora que você estiver numa reunião, numa apresentação de venda, numa conversa com o cliente. Esse embasamento teórico, esse embasamento conceitual, ele vai transmitir muita segurança, muitas garantias, né, de que você realmente sabe do que está falando. Mas beleza, então, só recapitulando, nas últimas aulas a gente falou dos sistemas aplicados à arquitetura, à edificação, sistemas integrados à edificação, então mais num approach, num olhar ligado a como que o sistema está esteticamente e arquitetonicamente acoplado. Hoje a gente vai falar de conceitos um pouco mais técnicos, então a gente vai falar nessas próximas aulas, nessa e na próxima, sobre sistemas isolados, né, que vai ser o caso da aula de hoje, e sistemas conectados à rede. Beleza? Então vamos lá, vamos dar uma olhada na apresentação com os detalhes, com as figuras interessantes e a gente vai continuar a nossa conversa, beleza? Vamos lá! Então é isso, nossa aula 17, sistemas fotovoltaicos autônomos. O que vem a ser, né? O que é um sistema fotovoltaico autônomo? Aí você vê nessa figura que ilustra bem aonde tem na parte de cima um coletor, né, que seria o nosso módulo, saindo do módulo uma tensão contínua, né, corrente contínua, uma tensão DC, que a gente chama, Direct Current, chega no controlador de carga. Esse controlador ele vai decidir se essa carga está sendo necessária para alimentar os equipamentos naquele momento, ou se ela não está sendo totalmente utilizada, totalmente necessária. Aí ele manda para as baterias. Tá? O controlador de carga, na verdade, tem mais algumas funções, mas a gente vai ver isso em detalhe mais para frente. E aí, alguns sinônimos, né? A mesma coisa que sistema isolado, a mesma coisa que sistema off-grid, a mesma coisa que sistema independente e autônomo também. Esses são alguns sinônimos aí. Então você continua vendo na figura aí o inversor, que é quem adapta uma corrente contínua e transforma ela em corrente alternada, senoidal, que é capaz de alimentar os eletrodomésticos e manda para os circuitos de apoio também. Então, o sistema autônomo ele tem esse nome porque ele funciona independentemente da rede elétrica. Ele não necessita da rede elétrica, daquela rede do serviço da concessionária, que chega pelos postes, chega pelo transformador e chega no padrão da sua casa, no medidor. Então, o sistema isolado, o sistema off-grid, o sistema autônomo, ele não precisa que exista rede elétrica, diferente do sistema conectado à rede, né, do on-grid, que precisa trabalhar com a rede elétrica. Esse sistema é o que permite produzir energia elétrica em locais afastados, né? Você já se perguntou como é que se faz para ter algum tipo de utilização de energia elétrica no meio da selva, né, numa ilha, né? Uma opção é levando combustível e um motogerador, né, um gerador que é um motor a combustível, e outra opção é não precisar levar combustível algum, né, não precisa levar nada, porque o sol ele chega em todos os lugares, e ele serve de combustível e ele alimenta sistemas isolados. Né? Áreas rurais também, onde não chega a rede elétrica, e também no espaço.
né, nas estações espaciais, nos satélites. A fonte de energia elétrica é o Sol e ele é convertido através de sistemas fotovoltaicos. Muitas vezes esse sistema ele precisa acumular energia para utilizar quando não houver sol, por exemplo, à noite, né? Ou em dias nublados, em dias que a luminosidade não é suficiente para geração. Então é preciso que haja um armazenador, que é o papel da bateria, e está presente em muitos desses sistemas. Vamos ver agora um pouquinho sobre o funcionamento, tá? Um pouquinho mais detalhado. Então você pode ver na parte de cima a irradiação solar chegando nos módulos, né? Que ele chama de painéis ou arranjos, que são o conjunto de módulos. E esses módulos interligados, eles vão fornecer uma tensão VDC, né? Tensão contínua aí, Direct Current. Essa tensão contínua, ela chega no Charge Controller, que é o controlador de carga. Esse controlador de carga, ele decide se essa carga ela pode ser consumida, pode ir direto para o consumo, que está representado aí à esquerda pelo DC Load, né, Direct Current Load, carga em corrente contínua, pode mandar direto para ser consumida em corrente contínua numa carga, ou se ele vai para um banco de baterias para ser armazenada, para ser guardada, ou se ele vai para um inversor que vai transformar e converter essa corrente contínua, essa DC, né, Direct Current, em AC, ou Alternating Current, corrente alternada. Então, o inversor, que é essa caixinha verde aqui, né, essa caixinha verde aqui que tem um símbolo de corrente contínua aqui em cima e essa senoide aqui mostrando a corrente alternada do outro lado. Isso é um inversor, em inglês, inverter. Eu gosto de trazer alguns termos em inglês, tá, para vocês, porque é o que vocês vão encontrar nos equipamentos, nos manuais, né? A maioria dos equipamentos que a gente trabalha são equipamentos importados, então esses termos em inglês eles vão estar muito presentes. Então, abaixo aí do inversor tem uma chave de isolamento, né? Isolation Switch, uma chave de isolamento que vai para as cargas AC, que é a corrente alternada, né? Televisão, equipamento de som, etc. e tal. Então, o funcionamento basicamente é isso. É gerado corrente contínua, um controlador de carga decide se essa carga vai ser utilizada em eletrodomésticos através do inversor, vai ser utilizada em cargas de corrente contínua, que é possível que se utilize, ou se ele vai ser mandado para ser guardado nas baterias. Uma outra função do controlador de carga é, quando tiver de noite, né, não tem mais esse solzinho aqui, não tem então geração no sistema fotovoltaico, o que vai acontecer? Esse controlador de carga vai gerenciar que essa bateria ela se mantenha alimentando o inversor ou as cargas DC. Então ele vai fazer com que o fluxo de potência vá da bateria para as cargas. Durante o dia, quando tem bastante geração, o fluxo de potência vem da geração fotovoltaica para carregar as baterias. E durante a noite, das baterias para alimentar as cargas. Beleza? Ficou claro? É bem simples e é claro que a gente está simplificando muita coisa também nesse momento, porque ainda não é o momento de ver todos os detalhes. Isso vai ser visto nos próximos módulos. Então, esse é o funcionamento e vou falar um pouquinho agora dos principais componentes. Então, né, a gente viu aí os módulos fotovoltaicos, eles estão presentes, baterias estacionárias, e existem alguns modelos, algumas linhas de bateria que são específicas para sistemas fotovoltaicos, tá? Elas têm uma construção que permite uma duração um pouco maior, mas, de qualquer forma, a bateria é sempre o gargalo de um sistema fotovoltaico. A bateria é sempre o elemento de menor duração. Vai ter uma duração em torno de um ano e pouco, e essa é a vida útil típica de uma bateria de chumbo ácido, tanto as automotivas quanto as estacionárias. E nesse caso a gente vai dar preferência para as baterias específicas para a linha fotovoltaica, que são baterias estacionárias. Um outro elemento importante aí é o controlador de carga, né, que a gente já viu a função dele, então você vê aí uma imagem aí para estar se familiarizando. O inversor off-grid, tá? O inversor autônomo também estou mostrando aí uma figura e o papel dele, repetindo, é transformar e converter a corrente contínua em corrente alternada. E outra coisa, ele vai pegar o nível de tensão de baterias e dos módulos fotovoltaicos, que vai estar em torno de 12 volts, 24 volts ou até mesmo 48 volts. Ele vai pegar esse nível de tensão contínua e vai converter para uma tensão alternada em 220 volts eficazes ou 127 volts eficazes. E tem os outros equipamentos acessórios, né, que fica na string box, que são fusíveis, cabos, conectores, caixas de ligação, chaves seccionadoras, chaves de isolamento.
Beleza, agora a gente vai falar um pouquinho sobre principais tipos e aplicações para esses sistemas isolados, né? Então, por exemplo, uma aplicação bem interessante é a alimentação direta de equipamentos. Então você pega diretamente e liga, esquece bateria, controlador de carga e inversor. Esquece isso aí e liga direto o módulo fotovoltaico em uma bomba, por exemplo, de irrigação. Então é bem possível que em locais, né, rurais não chegue energia elétrica, não chegue energia elétrica da rede. Ou mesmo que chegue na sede da fazenda, muitas vezes tem uma plantação que está bem afastada. E só mesmo para levar o sistema de irrigação não compensa cabeamento, postes, para ser disponibilizado no ponto da lavoura, naquele local da lavoura. Então fica muito mais barato, muito mais interessante ter o sistema de irrigação ali direto. Agora lembrando que esse sistema que eu falei mais simples, né, que não tem acumulador, ele só vai funcionar durante o dia, ou seja, para culturas, né, para plantações que permitam irrigação durante o dia, ele funciona perfeitamente. Se o sistema exigir, por exemplo, irrigação à noite, uma outra alternativa seria esse outro aqui, ó, que dispensa o uso de bateria, mas ele coloca a água num reservatório. Então, na verdade, essa altura de água, né, esse reservatório de água aí mais alto, na figura aí você vê como tanque, ele funciona como o armazenador de energia, ou a nossa bateria aí, o equivalente da bateria. Então, olha só, nessa figura você percebe nitidamente aí os módulos, né, formando um arranjo aí, um array, solar array. Tem o solar pump, que é a bomba, né, a bomba solar, que vai pegar, que vai pegar água aqui do rio, da lagoa. Essa bomba vai pegar e vai jogar essa água em cima, lá em cima, em uma altura H, né? E essa altura H, ela vai ser suficiente para que a água depois desça e aí ela chegue até as casas ou chegue à lavoura de irrigação durante a noite mesmo. Então, não há necessidade de que ela seja a água tenha aspersão sobre a lavoura durante o dia, pode ser à noite mesmo. Então, esse é um sistema aí que usa o desnível de água, né, a elevação de água, como uma bateria, uma espécie de bateria, um armazenador. Aqui os exemplos, né, dos equipamentos para irrigação. Então, temos aí uma solar pump, uma bomba solar, os módulos que podem ser ligados diretamente, tá? E aqui um equipamento para elevação ou sucção de água. Então, ele está pegando, sugando água de um local mais baixo e bombeando para um local mais alto. Agora, a gente vai falar sobre equipamentos que alimentam uma rede elétrica, né? Tipicamente uma residência ou equipamentos de telecomunicações, de informática, embarcações, né? Que são equipamentos que têm que receber energia elétrica em corrente alternada, em baixa tensão, 127 ou 220 volts. Então, como é que funcionaria esse sistema? Nessa figura a gente vê a chegada de os raios solares aqui no telhado, né? Eles vão descer e vão passar pelo controlador de carga, aquele mesmo esquema que eu já falei no início da aula. Passa pelo controlador de carga, o controlador de carga vai mandar ou para a bateria ou para o inversor vai estar adequando e convertendo essa tensão em corrente contínua que vem da bateria ou do painel, do módulo, para uma tensão senoidal alternada que permite alimentar esses equipamentos que podem ser eletrodomésticos, podem ser equipamentos de informática, equipamentos de telecomunicações, tá? Então, por exemplo, em uma embarcação, né, um navio, em uma lancha, você pode usar um sistema isolado desse e não depende de ter um motor, né, um veleiro, por exemplo. Um equipamento que não tenha motor pode usar o sistema solar para alimentar os seus eletrodomésticos. Um detalhe importante é que o projeto ele tem que estipular quantos dias de autonomia o sistema vai fornecer. Porque lembre-se que num sistema isolado, a rede elétrica ela não é uma opção. Então você não tem opção de utilizar a rede elétrica nos dias que não tiver sol, durante a noite, por exemplo. Então tudo isso tem que ser suprido pela bateria. Aqui, ó, pela bateriazinha. Então a bateria ela é necessária e ela vai ser o elemento que vai fornecer energia quando não tiver sol. Então ela tem que ter uma capacidade, é claro que não é uma só, como eu desenhei aí, como eu botei nessa figura aí, é um banco de baterias, são várias baterias e o número de baterias que vai ter nesse banco de baterias vai depender de quantos dias de autonomia você quer. Então você vai definir, bom, na minha região ou na região onde essa embarcação vai navegar, existe a possibilidade de termos 3 dias sem sol, ou de termos uma semana sem sol,
ou de termos um mês sem sol, se for uma embarcação que vai, por exemplo, para os polos, né? Tem épocas que ficam sem sol. Se bem que eu acho que não é uma boa ideia navegar durante o inverno, né, nos polos. Eu acho que isso, não entendo nada de navegação, mas eu acho que isso não é recomendado. Enfim, quanto maior o tempo de autonomia, o tempo que o seu sistema vai prever ficar sem a fonte solar, a energia vinda do sol, quanto maior for isso aí, mais baterias devem ser previstas. A gente vai ver, vai saber como calcula isso, vai aprender a calcular isso no próximo módulo. E aí, então, para finalizar, um sistema aí um pouco mais completão, um sistema que basicamente ilustra a gente ilustra e resume o que a gente viu na aula de hoje. Então, um sistema formado aí por um conjunto de duas strings, aqui 2 módulos em série. Então, a gente está imaginando aqui que cada um desses módulos sejam módulos de 12 volts. Então, módulos de 12 volts vão estar formando 24 volts aqui por string. Aí a gente junta 2 strings em paralelo para ter uma amplificação de corrente, né, para reforçar a corrente. Chega no controlador de carga. Pessoal, isso é um esquemático assim, de bloco, tá? Um diagrama de blocos. Isso aqui não é a ligação elétrica completa, tá? É só para a gente entender. Então, chega aqui 24 volts no controlador de carga e vem para as baterias aqui também 2 em série, formando os 24 volts. E esses 24 volts em corrente contínua, que é o vermelho, também está chegando no inversor. O inversor vai pegar os 24 volts e vai transformar em 230 para as cargas CA, que são computador, TV, né, com receptor de satélite, frigorífico, frigobar. Então, aqui já está tudo na tensão normal de utilização de uma residência eletrodoméstica. E o lado de cá, em 24 volts, o controlador de carga vai definir se as baterias estão descarregadas e precisam ser carregadas, se elas já estão totalmente carregadas e elas têm que ficar no modo flutuação, que é o modo onde ela nem recebe carga e nem se descarrega, né? Nem alimenta nada, ela fica no modo flutuação. Ou se ela vai estar se descarregando, ou seja, não tem fluxo de energia vindo dos módulos, por exemplo, está à noite, aí as baterias é que vão estar alimentando o sistema, que vão ser a fonte do sistema e vão alimentar as cargas AC passando pelo inversor e alimentar diretamente também as cargas CC. Então, a gente pode ligar, por exemplo, lâmpadas em corrente contínua diretamente. A gente pode ligar, por exemplo, aquelas solar pumps, né, aquelas bombas de irrigação solar, elas são ligadas diretamente em corrente contínua. E existem uma série de outras cargas que podem ser ligadas diretamente em corrente contínua. Isso tudo é gerenciado pelo controlador de carga. Então isso aqui é um overview, tá? Uma visão geral do sistema, resume o que a gente viu na aula de hoje, e você, tenho certeza que agora tem uma bela ideia, uma boa ideia do que é um sistema isolado. Beleza? Então, muito bom! Então, essa foi a nossa aula número 64 sobre sistemas off-grid. Espero que essa aula tenha te ajudado, tenha feito sentido para você, tenha contribuído para você entender um pouquinho mais sobre energia solar fotovoltaica. Se essa aula te ajudou, se ela fez sentido para você, aproveita, deixa um like aí, se inscreve no canal, compartilha essa aula também para outras pessoas que você entende que vão se beneficiar desse conteúdo, beleza? Eu encerro por aqui, né? E a gente se vê na próxima semana aqui no YouTube ou nas redes sociais aí, onde você estiver nos acompanhando, beleza? Um abraço, até mais, tchau, tchau!